Prezados alunos, eu espero que todos vocês estejam bem. Então, dando sequência à nossa disciplina de imunização na prática, hoje nós vamos ver a aula de imunidade adaptativa. Vocês viram a aula passada, a aula de imunidade inata, agora nós vamos entender a imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa é extremamente importante porque é o mecanismo pelo qual o sistema imunitário vai fazer a defesa contra os micro-organismos e fazer memória, e é o princípio pelo qual se utiliza as vacinas. Então, vamos compartilhar os slides. Então, nós vamos ver nessa aula imunidade adaptativa. Na aula passada, vocês viram a resposta imune inata e hoje nós vamos ver a adaptativa. Quais foram as características que vocês viram da imunidade inata? Que era a primeira linha de defesa do nosso organismo, que era uma imunidade de instalação imediata, então, rapidamente depois da entrada do micro-organismo, já começava a haver defesa contra o micro-organismo agressor pela imunidade inata, então neutrófilos, monócitos. Entretanto, era uma resposta sempre igual, estereotipada, não tinha diferença de receptores, eram sempre iguais para qualquer micro-organismo que entrasse. Ela não tinha expansão clonal e não induzia memória específica. Entretanto, já existe a possibilidade de uma imunidade adaptativa treinada. E essa imunidade dependia de linfócitos do sistema do complemento. Hoje, então, nós vamos entender a imunidade adaptativa, que vai ser uma imunidade de instalação mais lenta, enquanto que era em questão de minutos já tinha uma resposta da imunidade inata, uma resposta adaptativa demora às vezes uma semana para se instalar, se ela for uma resposta primária contra um micro-organismo. Entretanto, ela é altamente específica por aquele mecanismo, por aquele agente que entrou no nosso sistema imunitário, no nosso organismo, por conta de rearranjo de receptores. Ela resulta em expansão clonal, então ela aumenta em quantidade e induz memória específica para aquele antígeno agressor. E a imunidade adaptativa vai depender de linfócitos T e linfócitos B. Então, nessa aula, nós vamos entender um pouquinho melhor da imunidade adaptativa, que são os princípios pelos quais se produz uma vacina e se aplica uma vacina. Ou seja, a gente vai estimular a produção de linfócitos B de memória para um determinado antígeno. Então, num segundo encontro, essa resposta vai ser mais rápida, mais eficiente e mais específica contra aquele micro-organismo. Então, vamos começar a entender um pouquinho melhor a resposta das características do sistema imunitário adaptativo. Então, as principais características da resposta imune adaptativa é a especificidade, a diversidade, a memória e a não reatividade ao próprio. Então, essas são as características da imunidade adaptativa. Então, o que é a especificidade? A especificidade é a capacidade dos linfócitos B e linfócitos T responderem especificamente para um determinado micro-organismo, específico para uma parte daquele micro-organismo. Então, a resposta é sempre específica, é só para aquele pedacinho daquele micro-organismo. A diversidade, ela tem uma diversidade muito grande, tem um número de receptores muito grande por conta de recombinação dos genes da molécula do receptor do linfócito T e do receptor do linfócito B. Então, ela vai ser uma diversidade de qualquer possível antígeno que entrou no nosso organismo, eu posso ter uma resposta de linfócitos específica para aquele antígeno. Então, a diversidade de resposta é muito grande às custas dos receptores específicos. Ela tem memória, ou seja, num segundo encontro com aquele antígeno, a resposta vai ser mais rápida, mais intensa e mais específica para aquele antígeno específico. E a resposta de memória é para um antígeno específico. Ela não é para qualquer antígeno. Eu tive contato com o vírus do sarampo, a resposta vai ser mais rápida, mais específica para o vírus do sarampo. Então, e não é reativa ao próprio. Então, a gente tem todo um sistema de destruição no medula óssea, no timo,
e na própria periferia de linfócitos, possíveis linfócitos autoreativos. Então, essas são as características e a capacidade de especificidade e de memória é que fazem com que a gente possa produzir vacinas específicas para determinados micro-organismos, Vamos entender, então, a resposta dos linfócitos B e depois a gente vai entender a resposta dos linfócitos T. Então, os linfócitos B podem ter uma resposta primária e uma resposta secundária. Resposta primária é aquela que quando ele encontra a primeira vez com o antígeno. A resposta secundária é uma resposta posterior, um encontro posterior com o antígeno, e vai depender da resposta de memória. Então, quais são as características da resposta primária? É uma resposta de lenta indução. Então, depois do contrato do antígeno, eu posso demorar até 7 dias para que tenha uma resposta de anticorpos mensurável. Então, é uma resposta que demora para ser induzida. Ela entra, um linfócito B virgem, entra em contato com seu antígeno, entra em multiplicação e diferenciação, se transformando num clone de linfócitos B produtores de anticorpos, que vão se transformar em plasmócitos. Os plasmócitos é que vão produzir os anticorpos que vão ser protetores contra aquele micro-organismo que entrou no indivíduo. E aí essas células vão entrar, fazer a defesa contra aquele micro-organismo, e aí vai haver a diminuição da resposta. Quando ocorre a diminuição da resposta, uma população de linfócitos B passa a se transformar em linfócitos B de memória. E esses linfócitos B de memória é que vão ser responsáveis pela resposta secundária. Ou seja, quando encontrar com antígeno, numa segunda infecção, numa terceira infecção. Então, no encontro posterior com esse antígeno, os linfócitos B de memória vão ter uma resposta muito mais rápida, enquanto que uma resposta primária demorou 7 a 10 dias para induzir a resposta de anticorpos, em 2 a 3 dias a gente já tem uma alta resposta de anticorpos numa resposta secundária. Então, ela é mais rápida, porque rapidamente ela consegue expandir o seu clone e passar a produzir anticorpos. Ela é mais intensa, ou seja, ela produz uma quantidade muito maior de linfócitos B e plasmócitos produtores de anticorpos, e ela é mais específica e ela é mais demorada para terminar. Então, essas são as características de uma resposta secundária que nos permite fazer a indução de linfócito B de memória para que, num segundo contato com o antígeno, então, na vacina, eu induzi uma resposta B de memória e, num segundo contato com esse antígeno, essa resposta vai ser mais rápida e mais eficiente, impedindo com que aquele indivíduo fique doente, como ocorreu com a primeira vez, se fosse a primeira vez que ele estivesse entrando em contato com esse antígeno. Então, essas são as características da resposta primária e secundária de um linfócito B. E o que vai dar especificidade, memória e expansão clonal? Então, o linfócito B vai reconhecer o antígeno por seus receptores do antígeno, que são as próprias moléculas de imunoglobulina na superfície da célula, que são da classe IgM e IgD, e vão entrar em contato com o seu antígeno e entrar em multiplicação e diferenciação. Então, esse linfócito B vai entrar em expansão, entrar em multiplicação e diferenciação, vai se transformar numa célula plasmática que pode produzir anticorpos da classe IgM e IgG numa resposta primária. Numa resposta secundária, ele já passa a ter a maturação de afinidade e já passa a fazer o switch de classe, ou seja, o desvio de classe. Ele era um anticorpo da classe IgG, ele pode fazer agora um anticorpo mesmo da classe IgG com mais especificidade, com mais afinidade, ou um anticorpo da classe IgA, um anticorpo da classe IgE. Numa resposta, então, na primeira resposta é um IgM, depois ele passa a produzir IgG, IgA e IgE. E esses anticorpos, uma parte desses anticorpos vão se transformar em linfócitos B de memória. E quais são as características da principal molécula que faz a defesa contra os micro-organismos? Então, essa molécula é a molécula do anticorpo, é a molécula da imunoglobulina que foi produzida pelo linfócito B. E qual é a estrutura dessa molécula e quais são as funções dela? Então, os anticorpos são
tem duas cadeias pesadas, que é a cadeia pesada, e duas cadeias leves. Ela é formada por domínios, e dentro desses domínios nós temos uma porção que é variável, que é essa que eu estou mostrando no slide, e uma porção constante. A porção variável é aquela que vai reconhecer o antígeno. Então, para cada molécula de imunoglobulina, essa região da porção variável vai ser diferente, porque cada uma dessas moléculas vai reconhecer um antígeno específico. Então, quando ele entrou em contato com um linfócito B encontrou em contato com o seu antígeno, vai haver expansão clonal. Então, esse linfócito B que estava na superfície da célula vai se multiplicar. Essa molécula de imunoglobulina que estava na superfície da célula vai ser produzida por muitos linfócitos quando ocorrer a expansão clonal. E todos esses linfócitos vão ser específicos para aquele antígeno que induziu a resposta de linfócito B. Então, essa porção variável do linfócito B vai responder ao antígeno para o qual ela foi induzida. Então, quando ocorreu a expansão clonal com a formação de um clone, todos os plasmócitos que vão ser formados vão ter essa mesma porção variável da molécula, que vai reconhecer o antígeno. Então, é essa molécula, essa parte da molécula que dá a especificidade para um determinado micro-organismo. Então, uma molécula vai reconhecer o vírus da hepatite, uma vai reconhecer o vírus da outro vai reconhecer o vírus do sarampo, outra um pedacinho do estafilococo, de um estreptococo. Então, ela é específica para um determinado micro-organismo. Além dessa porção variável, ela tem uma porção constante. Essa porção constante é que vai dar a função biológica dessa molécula de imunoglobulina. Então, assim, nós vamos ver daqui a pouquinho as funções das moléculas dos anticorpos. Então, a porção constante vai propiciar com que ela tenha ela é uma região da porção FC da imunoglobulina, que é essa parte de baixo, vai se ligar um neutrófilo a um monócito, facilitando a fagocitose. Então, ela vai se ligar ao receptor para a porção FC da imunoglobulina, facilitando a fagocitose por neutrófilos e por monócitos. Ela vai ter uma área que vai se ligar ao sistema do complemento, ativando o sistema do complemento para facilitar a defesa contra os micro-organismos. E, além disso, ela tem a região que faz a transferência transplacentária também. Então, a parte constante vai dar função biológica, e a parte variável vai dar a especificidade da molécula do anticorpo. Então, nós temos 5 classes de moléculas de imunoglobulina, que é a IgG, a IgA, a IgM, a IgD e a IgE. Então, a IgM e a IgD são as moléculas que ficaram na superfície da célula funcionando como receptor do antígeno do linfócito B. E a IgA, IgG, IgA, IgM e IgE que vão executar as funções biológicas das moléculas das imunoglobulinas. O que caracteriza uma molécula de imunoglobulina ser uma molécula de IgG? É a sua cadeia constante, que vai ser a cadeia gama, mais a cadeia variável, que pode ser uma cadeia kappa ou cadeia lambda. Então, é a porção constante da molécula de imunoglobulina, mais a porção variável, que vai dar a especificidade da molécula, da classe da imunoglobulina. Então, uma IgG vai ter a cadeia pesada, que é um gama. Um IgA vai ter uma cadeia pesada, que é a alfa. A IgM vai ter uma cadeia pesada, que é a mi. A IgD vai ter uma cadeia pesada, que é a delta. E a IgE vai ter uma cadeia pesada, que é a epsilon. Então, essa cadeia pesada, sequência de aminoácidos que caracterizam essa cadeia pesada como epsilon, é que vai caracterizar essa molécula como uma IgE. Então, a sequência de aminoácidos gama, que caracteriza essa molécula, que vai formar a molécula de imunoglobulina da classe IG. Então, é a sequência de aminoácidos da cadeia pesada que dá a classe da imunoglobulina. E como as imunoglobulinas funcionam? Então, dentre as principais funções dos anticorpos é a neutralização de micróbios e toxinas pelos anticorpos. Então, eles existem no nosso organismo esperando a neutralização de um micro-organismo ou de uma toxina. Então, como eles vão funcionar no nosso organismo?
Quando nós somos infectados com um vírus, então imagine o SARS-CoV-2, um vírus do sarampo, um vírus da influenza entrando no nosso organismo. Então, esse micro-organismo vai entrar pelas vias respiratórias. Quando ele entra pelas vias respiratórias, ele tem que aderir à mucosa das vias respiratórias. Então, ele faz a aderência da mucosa, entra no nosso organismo, infecta as células e se multiplica e faz uma infecção. Então, a primeira barreira que nós temos é a barreira de mucosa. E o que o anticorpo faz? Então, o anticorpo da classe GA, ele fica fazendo uma barreira, ele fica ocupando toda essa região de mucosa. Então, quando o vírus entrou, um rinovírus, do resfriado comum, o SARS-CoV-2, o vírus do sarampo, qualquer vírus que entre por via respiratória, ele pode ser impedido de entrar se o indivíduo tiver anticorpos específicos para esse vírus, impedindo com que aquele vírus faça aderência no nosso organismo. Então, ele se liga no vírus e aí a gente deglute esse vírus ou espirra e ele é eliminado. A outra possibilidade de mecanismo de ação dos anticorpos é impedir o espalhamento do micro-organismo. Então, uma bactéria, um vírus entrou no nosso organismo, ele entrou dentro de uma célula do nosso organismo, ele tem que se multiplicar dentro dessa célula e passar para uma outra, arrebentar essa célula e passar para uma outra célula para fazer a infecção de novas células. Então, quando um vírus, por exemplo, da hepatite, infectando um hepatócito, arrebenta o hepatócito e passa para o outro hepatócito, se eu tiver anticorpos específicos para o vírus da hepatite, ele vai impedir que esse vírus entre em outro hepatócito. Então, impedindo a infecção por aquele micro-organismo de novas células. Então, se ele venceu a barreira de mucosas, ele tem a possibilidade, uns anticorpos da classe IgG e IgM, de impedirem o espalhamento do micro-organismo dentro do nosso organismo. Outro mecanismo de ação é quando a lesão causada pelo micro-organismo, ele induz a produção de toxinas. É o que a gente vai ver, por exemplo, na aula de tétano e na aula de difteria. O que causa a doença é a toxina produzida pela bactéria. Então, essa toxina a bactéria produz essa toxina, a toxina vai se ligar em células do nosso organismo e matar essas células. Então, se eu tenho uma vacina antitetânica, por exemplo, se eu tenho uma vacina antidifitérica, se o indivíduo já fez a vacina, ele tem um anticorpo contra essa toxina. Quando a bactéria produziu a toxina, o bacilo do tétano ou a toxina difitérica, o anticorpo vai se ligar à toxina, impedindo que ela se ligue no nosso organismo, impedindo que ocorra a infecção. Então, esses seriam alguns dos mecanismos pelos anticorpos. O que mais que os anticorpos podem ajudar na defesa contra os micro-organismos? Então, os anticorpos podem fazer a opsonização e facilitando a fagocitose dos micro-organismos. Então, o que é a opsonização? É um mecanismo de ponte entre um micro-organismo e uma célula da imunidade inata, por exemplo, um neutrófilo, um monócito, facilitando com que esse micro-organismo faça a ingestão e a destruição daquele patógeno. Então, uma bactéria, por exemplo, foi capturada por um neutrófilo, ligou a seus anticorpos, se ligou na porção FC da molécula de imunoglobulina que se ligou ao receptor para a porção FC no neutrófilo, no monócito, no eosinófilo, e isso facilita com que esse micro-organismo seja englobado, seja fagocitado e destruído pelo patógeno. Então, ele está facilitando, os anticorpos estão facilitando a fagocitose de micro-organismos. E ainda nós temos um outro mecanismo de defesa, que é a citotoxicidade por célula dependente de anticorpos. Esse mecanismo vai ser importante, principalmente quando tiver defesa contra os eumintos. Então, na defesa contra os eumintos ou contra células tumorais, esse mecanismo de ADCC, ela se liga, por exemplo, numa célula NK ou num eosinófilo, se liga um eosinófilo, tem o receptor por porção FC do IgG, ou a célula NK tem a porção receptor por porção FC do IgG, e o eosinófilo tem a receptor por porção FC do IgE. Então, ele vai se ligar no IgE
e no eumento. Se for uma célula tumoral, ele vai se ligar numa célula NK e no eumento, na célula tumoral. Então, quando ela faz essa ligação através dos anticorpos, a célula NK passa o estímulo de morte, fazendo com que essa célula morra. Quando é um mecanismo de ADCC contra um eumento, então o IgE vai estar ligado num eumento e através do anticorpo da classe IgE vai ligar pela porção FAB no eumento e pela porção FC no IgE. E o IgE vai jogar seus grânulos em cima do eumento, da larva do eumento, fazendo a morte daquele micro-organismo. Então, esse seria o mecanismo de defesa contra o eumento. Então, esses são os mecanismos de defesa dependentes dos anticorpos. A maior parte das vacinas que nós temos são aquelas que fazem a defesa principalmente dependente de anticorpos, por esses mecanismos que nós acabamos de discutir. Entretanto, tem patógenos que precisam da defesa de linfócitos T, e o linfócito T precisa ser estimulado também para fazer o auxílio do linfócito B e do linfócito T citotóxico para produzirem, executarem as suas funções. Então, o linfócito T é um ramo da imunidade que também precisa ser estimulado num processo de vacina. E como é a resposta primária e secundária de um linfócito T? Também é se ela tiver uma resposta primária, ela vai estimular a expansão clonal e vai diminuir o processo vai induzir a expansão clonal e vai diminuir a resposta, tanto o linfócito T quanto o linfócito B, se for uma resposta primária. Entretanto, se uma resposta for uma resposta secundária, essa resposta, como para os linfócitos B, não vai demorar 7 dias, mas vai demorar 2, 3 dias, vai ser mais rápida, mais intensa e mais específica, tanto para o linfócito T CD4 como para o linfócito T CD8, como eu já falei para os linfócitos B. E quais são os tipos de respostas mediadas pelos linfócitos T? Então, eu tenho o linfócito T CD4 e linfócito T CD8. Como que o linfócito TCD4 age? Então, o linfócito TCD4 ele vai reconhecer um antígeno sendo apresentado por uma célula apresentadora de antígeno, e ele vai induzir uma resposta de linfócitos T. Então, na célula apresentadora de antígeno, que pode ser um macrófago, uma célula dendrítica ou o próprio linfócito B, vai estimular o linfócito T a entrar em multiplicação, diferenciação, se transformar num clone de linfócitos T, e essas células vão produzir citocinas que vão estimular outras células para matarem a célula-alvo. Então, ele não mata diretamente. Então, o linfócito TCD4 não mata a célula diretamente. Por isso que é um linfócito T auxiliar. Ele produz citocinas que vão fazer ativar o macrófago e ativar o neutrófilo para aumentar suas competências para matar os micro-organismos, estimular a inflamação e a morte dos micro-organismos. Então, os linfócitos TCD4 agem produzindo citocinas que vão ajudar outras células, enquanto que o linfócito TCD8 age por contato célula-célula. Então, o linfócito TCD8 vai matar principalmente uma célula infectada com o vírus. Então, aquela célula infectada com o vírus vai apresentar um antígeno para um linfócito T. Uma célula infectada com vírus pode ser um hepatócito, pode ser um linfócito B, qualquer célula que for infectada por um vírus. Ele vai apresentar esse antígeno para o linfócito T, que vai entrar em multiplicação e diferenciação. Com o auxílio do linfócito TCD4, ele vai se transformar num linfócito T citolítico e vai matar aquela célula-alvo por contato célula-célula. Então, ele mata diretamente a célula-alvo. E quais são as subpopulações de linfócitos TCD4? Então, o linfócito TCD8, a gente tem um mecanismo definido de ação, que ele age por contato célula a célula. Mas o linfócito T, ele pode ser subdividido em subpopulações. E cada uma dessas subpopulações
vão ser importantes para fazer a defesa para determinados patógenos intracelulares. Então, nós, dentro das subpopulações de linfócitos T, nós temos as subpopulações de linfócitos T auxiliar do tipo 1, que é o T helper tipo 1, T auxiliar do tipo 2, que é o T helper tipo 2, e T auxiliar do tipo 17, que é o T helper 17. Então, vamos entender, e essas subpopulações de linfócitos, elas vão fazer defesa contra micro-organismos específicos. Então, o linfócito T auxiliar do tipo 1, CD4 positivo do tipo 1, vai fazer a defesa contra patógenos intracelulares. Então, vamos ver como que ela atua, um linfócito T auxiliar do tipo 1. Então, ele vai ser induzido a sua multiplicação por uma célula dendrítica que capturou um antígeno, processou, apresentou na molécula de CPH de classe 2 para um linfócito T. Esse linfócito T, na presença de interleucinador, esse linfócito T, na presença de interleucina 12, que está sendo produzida pelos macrófagos, e de interferon, que está sendo produzida pela célula NK, ele vai estimular um linfócito T CD4 a entrar em multiplicação e diferenciação. Ele vai ativar, através de receptores da interleucina 12 e do interferon, fatores de transcrição, principalmente o TBET, que vai fazer com que essa célula produza mais interferon. E esse processo vai amplificar, estimulando a multiplicação, diferenciação, e ela vai se transformar numa célula produtora de interferon. O que esse interferon vai fazer? Ele vai ativar macrófagos para matar especificamente aquele micro-organismo. Então, para que patógenos que ela vai ser importante? Aqueles patógenos que são intracelulares. Então, a resposta de linfócitos T auxiliar de tipo 1 vai ser importante quando o micro-organismo for um patógeno intracelular. E onde ocorre esse processo de resposta imune de linfócito T auxiliar de tipo 1, quando essa resposta for primária? Então, quando essa resposta for um encontro pela primeira vez com um micro-organismo, ou quando eu estou fazendo uma vacina, esse processo de estimular a ativação e diferenciação vai ocorrer necessariamente num órgão linfóide secundário. Então, quais são os órgãos linfóides secundários? Baço, linfonodos e tecido linfóide associado à mucosa. Então, se a resposta for primária, a hora que eu fiz a vacina, ela tem que ocorrer num órgão linfóide secundário. Numa resposta secundária, eu já tenho os linfócitos B de memórias que vão produzir interferon, e numa resposta secundária contra um micro-organismo que é um patógeno intracelular, por exemplo, o Mycobacterium tuberculose, essa resposta vai ocorrer aonde o micro-organismo estiver. Então, se ele entrou no pulmão, a resposta secundária vai ocorrer no pulmão. Então, para que ocorra defesa para um patógeno intracelular, como, por exemplo, na vacina contra o Mycobacterium tuberculose, eu tenho que necessariamente ativar uma resposta de linfócitos T auxiliar do tipo 1, T helper do tipo 1. Quando a gente discutir a vacina contra o Mycobacterium tuberculose, que é o BCG, essa resposta tem que estar ocorrendo para que para que a vacina seja eficiente. Agora, quando eu tenho uma defesa por um linfócito T auxiliar do tipo 2, para que micro-organismos esse linfócito T auxiliar do tipo 2 vai fazer a sua defesa? Então, ele vai ser muito importante quando eu tiver uma infecção por um euminto, por exemplo, um xistosoma, um ascaris. Então, o que vai acontecer quando eu entro em contato com o euminto? Então, a célula dendrítica vai capturar pedacinhos desse antígeno, desse micro-organismo, desse euminto, processar e apresentar para um linfócito T virgem. Quando ocorre a infecção por euminto, em vez de ter macrófago e célula NK no meio ambiente, eu vou ter interleucina 4 no microambiente. E os mastócitos e eosinófilos que estão ali naquele meio ambiente, que vão estar produzindo essa interleucina 4. Então, na presença de uma célula dendrítica
apresentando o antígeno e na presença de interleucina 4, o fator de transcrição que vai ser estimulado nesse linfócito T auxiliar do tipo 2 é o GATA3. E esse linfócito vai se transformar em um linfócito produtor das citocinas interleucina 4, 5 e 13, que vão fazer as funções efetoras, matando aquele euminto. Então, vai ser a produção de anticorpos da classe IgE, ativação de eosinófilos e aumento da secreção de muco. As vacinas para os eumintos, ascaris, schistosoma, estão sendo muito estudadas. A gente ainda não tem nenhuma útil para ser aplicada na população. E um antígeno específico para aquele aumento que vai estimular uma resposta auxiliar do tipo 2. Então, ainda hoje, nós não temos nenhuma vacina que consiga induzir uma resposta adequada contra aumentos, embora muitas vacinas estejam ainda em estudo. E quando eu tenho uma resposta T auxiliar do tipo 17? Então, para que micro-organismos que a resposta de linfócito T helper 17 atua? Então, são aqueles patógenos extracelulares. Então, quem são as bactérias extracelulares, patógenos extracelulares? Então, são estafilococos, streptococos, patógenos entéricos, fungos. Então, são esses micro-organismos que são defendidos por uma resposta T auxiliar do tipo 17. Então, quando eu estou fazendo uma vacina para um patógeno extracelular, essa vacina necessariamente vai ter que induzir uma resposta T auxiliar do tipo 17. Então, como vai ser a resposta? Então, aquela bactéria ou aquele fungo foi capturado por uma célula dendrítica, processada e apresentada no complexo principal de compatibilidade da classe 2, induzindo uma resposta de linfócitos T. Na presença de interleucina 6, interleucina 1 e TGF-beta, ele vai induzir uma resposta no linfócito, através dos fatores de transcrição, que vão RAM, ROR, γ-T, que vão lá no núcleo da célula, estimulam essa célula a produzir interleucina 21. E essa interleucina 21 e mais a interleucina 23 vão transformar essa célula em uma célula produtora de interleucina 17 e interleucina 22. Essas interleucinas 17 aumentam o processo de inflamação e a interleucina de 22 aumenta a função de barreira, impedindo aquele micro-organismo de se instalar. Então, quando ocorre uma defesa contra um estáfilo, um estrepto, um patógeno que é extracelular, ele tem que estimular uma resposta de T auxiliar 17. Então, essas respostas são muito mais complexas, muito mais difíceis de serem obtidas, por isso que a gente tem muito mais vacinas às custas de anticorpos. Então, aqueles micro-organismos que precisam de anticorpos para defesa, a resposta é mais fácil, enquanto que quando precisa uma resposta de linfócitos T auxiliar, linfócitos TCD8, é mais difícil de induzir uma resposta imune. Então, como nós já vimos, aquele micro-organismo que está sendo apresentado por um linfócito T auxiliar do tipo 1, ele vai fazer a defesa contra um patógeno intracelular. Se ele foi apresentado e estimulado a via do STAT3, 6 GATA3, ele vai fazer a defesa contra o euminto, vai produzir interleucina 4 e vai fazer a defesa contra o euminto. Aqui ele foi pela via do STAT4 e TBET, produziu interferon, fez a defesa com patógenos intracelulares. E quando na interleucina 17, ele usou a ROR γ-T, estimulou a produção de interleucina 17 e fez a defesa contra patógenos extracelulares. Além de todos esses linfócitos, a gente tem um outro linfócito também que é muito importante, que é o linfócito T regulador. E esse linfócito vai se transformar num linfócito T regulador quando ele for ativado e estimular uma resposta de fator de transcrição FOXP3. Então, quando ele estimula o FOXP3, ele vai se transformar num linfócito produtor de TGF-beta, que vai suprimir
a resposta dos outros linfócitos. Então, para que ocorra a indução de uma vacina adequada, ela teria que induzir, se o micro-organismo for um patógeno intracelular, T auxiliar do tipo 1, se for um euminto, T auxiliar do tipo 2, uma bactéria extracelular, T auxiliar do tipo 17. E quais são os mecanismos que o nosso sistema imunitário usa para fazer a defesa contra um vírus? Então, quais são os mecanismos de defesa antiviral? Nós temos defesa da imunidade inata contra um vírus e da imunidade adaptativa. Da imunidade inata vão ser os interferons, principalmente do tipo 1, e a célula NK. Mas numa vacina, o mais importante vai ser entender a imunidade adaptativa. Então, na imunidade adaptativa, um vírus vai estimular o quê? A produção de anticorpos, vai estimular o linfócito B para produzir anticorpos que vão fazer a neutralização desse vírus, e a neutralização desse vírus por aqueles mecanismos que nós já discutimos é que vai fazer uma proteção contra uma infecção. E vai precisar estimular também a defesa de linfócitos TCD8, linfócito que vai se transformar num linfócito T citolítico e que vai matar por contato célula a célula uma célula-alvo. Então, quando ele matou por contato célula a célula, ele erradicou uma infecção que poderia já ter se instalado no nosso organismo. Então, para a defesa contra um vírus, eu vou precisar de uma proteção dependente de anticorpos, que vão ser os mais importantes nas vacinas que a gente vai discutir, e a estimulação do linfócito TCD8 para erradicar aquele micro-organismo do nosso organismo. Como vai ser a defesa contra patógenos extracelulares? Então, é como nós já vimos, patógenos extracelulares são, por exemplo, bactérias extracelulares, como estafilococcus, streptococcus, Neisseria meningitidis, são patógenos extracelulares, e que nós vamos ver algumas dessas vacinas ao longo da disciplina. Então, como que vai ocorrer a defesa contra uma bactéria extracelular? Os anticorpos também, que vão ser fundamentais para fazer a defesa contra essa bactéria. Então, essa bactéria foi capturada por um linfócito B, esse linfócito B apresentou um antígeno para o linfócito T, que passou auxílio para esse linfócito B se transformar num plasmócito produtor de anticorpos. E esses anticorpos vão fazer a neutralização dessa bactéria, vão fazer a opsonização mediada pelos receptores por porção FC, fazendo a morte dessa bactéria, vão facilitar a fagocitose quando essa bactéria estiver revestida por complemento, porque eles ativam, os anticorpos ativam o sistema do complemento, porções desse sistema do complemento se ligam na bactéria e facilitam a fagocitose. Vão estimular a resposta inflamatória para causar a destruição daquele micro-organismo e causar a lise daquele micro-organismo, mediada pelo sistema do complemento. Então, os anticorpos são fundamentais quando eu tenho a defesa contra uma bactéria extracelular. E as vacinas vão estimular principalmente a presença desses anticorpos, e quando o micro-organismo entrar no nosso organismo, nós já vamos ter esses anticorpos prontos para fazer a defesa antes que aquele micro-organismo cause doença no indivíduo. Mas nós precisamos também ativar a resposta de linfócitos TCD4, porque o linfócito TCD4 vai ter um papel para auxiliar a resposta de linfócitos B. Então, para que a resposta de linfócito B ocorra e seja completa, eu preciso do auxílio de um linfócito TCD4. E, além disso, o linfócito TCD4 ainda vai estimular a resposta inflamatória pelas citocinas que ele produz, vai ativar os macrófagos e neutrófilos para facilitar a bactéria, e ainda vai ajudar o linfócito B a produzir os seus anticorpos específicos, e principalmente para mudança de classe, de um anticorpo IgM, que era uma resposta primária, para um anticorpo IgG, IgE e IgA. E como é a defesa contra patógenos intracelulares? Como o meu organismo faz a defesa contra patógenos intracelulares? Então, os patógenos intracelulares, bactérias intracelulares, particularmente as bactérias intracelulares, as leishmanias, Mycobacterium tuberculose, Mycobacterium lepre, são micro-organismos que ficam dentro do macrófago.
Então, esses micro-organismos que são patógenos intracelulares, uma leishmania está dentro do macrófago, o Mycobacterium leprae está dentro do macrófago, o Mycobacterium tuberculose está dentro do macrófago. Então, eles precisam induzir uma resposta de linfócito TCD4, que vai aumentar a produção de interferon e fator de necrose tumoral, que vai ativar esse macrófago, aumentar a competência desse macrófago para matar aquela bactéria. Então, num indivíduo que é vacinado, por exemplo, contra a tuberculose, ele tem que ter a resposta de linfócito TCD4 ampliada, que vai, ao entrar em contato com o micro-organismo, com o Mycobacterium tuberculose, ele vai aumentar a produção de interferon para matar aquele Mycobacterium tuberculose. Então, nós vamos ver esse mecanismo principalmente quando nós estivermos discutindo a vacina da tuberculose. Dos outros patógenos intracelulares, como leishmania, hanseníase, poucos deles a gente ainda já tem uma vacina. Então, nós não temos, embora também muito estudado, nós não temos vacinas contra a leishmania e o Mycobacterium leprae. E como ocorre a defesa contra os eumintos? Como eu já falei no slide anterior, uma defesa contra uma larva vai depender de quem? Particularmente de anticorpos da classe IgE. E como que eles vão funcionar? Naquele mecanismo de citotoxicidade por célula dependente de anticorpo. Um eosinófilo é muito pequeno, um anticorpo é muito pequeno e uma larva é muito grande. Então, uma larva tem em torno de 200 micrômetros, enquanto que um eosinófilo tem em torno de 10, 11 micrômetros. Então, facilitado pelos anticorpos, pela ligação dos anticorpos da classe IgE, que se ligam na larva do euminto, esses eosinófilos vão desgranular proteínas tóxicas e desencadear a morte daquela larva. Então, para fazer uma vacina contra o euminto, eu preciso fazer anticorpos da classe IgE. O indivíduo precisaria ter anticorpos da classe IgE. Então, como nós vimos, nós vimos nessa aula os mecanismos de defesa, quais são as células da imunidade adaptativa, que foi linfócito T e linfócito B. Nós vimos como essas células agem, como os linfócitos B produzem anticorpos e qual o papel desses anticorpos. Nós vimos como os linfócitos T agem, quais são as subpopulações de linfócitos e o que eles fazem, para quais micro-organismos eles funcionam. Então, são mecanismos que vão dar base para a gente entender como está ocorrendo as vacinas. Nós vamos ver que todas essas vacinas, a maioria delas que nós vamos estudar, o mecanismo mais importante de defesa é a produção dos anticorpos específicos. Então, aqueles patógenos, a maioria deles, a gente vai induzir a produção de anticorpos, e esses anticorpos vão fazer a defesa contra esses micro-organismos. Aquelas vacinas que ainda a gente não conseguiu fazer uma vacina adequada, para aqueles micro-organismos que a gente não conseguiu fazer uma vacina adequada, esses mecanismos de defesa específicos têm que ser estudados de modo que a gente consiga fazer uma vacina contra esses micro-organismos. Na próxima aula, então, a gente já vai começar a discutir a imunização, o Programa Nacional de Imunização do Brasil e começar com a imunização das crianças. Então, nos encontramos na próxima aula para estudar a imunização na infância. Então, nos encontramos até lá. Um abraço em todos, se cuidem e nos encontramos na próxima aula.